Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de julho, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,29%, praticamente uma estabilidade dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, gerando um candle ali de perda de força nesse movimento de subida, mas enfim, é o quinto pregão na semana inteira, todos os pregões terminaram em alta, terminando aqui em alta para o Ibovespa. A perda da mínima do pregão de hoje é que traz uma chance maior de se ter aqui o início de um movimento de baixa. 65.178 é a mínima do pregão de hoje. Então o Ibov traz uma sinalização para baixo, teria como suporte mais próximo e mais relevante a região de 64.170 pontos. Na semana, o Ibov confirmou o seu movimento de alta no gráfico semanal com alta de 4,88%. Então, movimento dentro do cenário atual, que a gente tem aqui no gráfico diário, uma formação de um pivô de alta, uma tendência de alta de curto prazo, movimentação contrária, seja um movimento lateral ou movimento de baixa, que seria ambos uma correção, aqui uma correção no tempo e uma correção no preço, respectivamente, traz a chance aí de planejar a operação na ponta compradora, visto que permanece dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, trazendo a chance do Ibovespa buscar o início de toda aquela região que seria aqui um gap, vamos dizer assim, o início, um patamar onde o Ibov saiu aqui de maneira muito forte para baixo no dia 18/5, que é um patamar lá em 67.535 pontos. Então o Ibov com um cenário positivo para principalmente operações aí de swing trade na ponta compradora. Olhando agora para os futuros, no mini índice cheguei a recomendar aqui algumas operações, foram três recomendações, sendo que 2 execuções, então vamos aqui para as execuções. Depois de, no gráfico de 60 minutos, ter feito aqui uma sinalização para se ter um movimento de baixa, eu recomendei uma venda se viesse depois desse candle forte de alta, se viesse a perder a mínima desse candle aqui, na expectativa de continuidade, de perder uma região aqui de suporte e ter uma continuidade do movimento de baixa, para se ter um pregão aí mais de correção no dia de hoje, visto que tinha já aberto com uma forte alta e trazia a chance de se ter um movimento um pouco maior de correção de toda essa subida aqui no gráfico de 60 minutos. Então essa operação, que a entrada foi aqui depois desse candle, reposicionei o stop aqui para cima da máxima dele, desse candle aqui, ou seja, um stop muito próximo do ponto de entrada. Esse stop foi acionado aqui nesse patamar. Então essa operação gerou aqui uma perda de 0,05% na operação, capital total menos 0,05%. Depois disso, recomendei nova entrada, depois de ter acionado o stop, fez esse movimento de alta, ainda dentro de uma sinalização para se ter uma movimentação para baixo, recomendei venda na perda da mínima deste candle. Essa venda foi executada aqui nesse candle, veio a perder aqui essa região, e aí reposicionei o stop para cima da máxima deste candle aqui. O stop foi acionado nesse candle aqui, que se recuperou completamente após uma perda de suporte. Então voltou completamente aqui para cima e depois travou novamente. Aqui não conseguiu dar sequência a uma movimentação para cima, mas foi uma operação que trouxe uma perda de 0,1% na operação, e isso representou uma perda de 0,12% do capital total. Para o próximo pregão, olhando para o G60, a gente tem ainda o mini índice dentro da tendência de alta, com a sinalização aqui de se ter um fundo ascendente, de ter continuidade do movimento para cima. Então, confirmando isso aqui, abrindo para cima no próximo pregão, segunda-feira, ficaria mais para se buscar ainda a operação na ponta compradora. Por outro lado, se vier para baixo, seja dessa mínima aqui, que é um patamar de 65.760 e a mínima do pregão de hoje 65.650, ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor de uma movimentação maior para baixo, ou seja, de ter um movimento de correção pelo gráfico diário. Olhando para dólar, no mini dólar, o pregão de hoje queda, buscando aqui, que na realidade esse patamar aqui é com ajuste. Se a gente tirar o ajuste da cotação do dólar, sem um ajuste, a gente pode ver que o gap está muito mais lá embaixo, na faixa dos 351,50. Então o mini dólar fez uma movimentação muito forte para baixo aqui nessa semana. O pregão de hoje confirmou que o pregão anterior ficou um pouco mais para um pregão de correção, e a chance de se ter um pregão aqui para baixo terminou sendo confirmado. Olhando para o gráfico de 60 minutos, a tendência está bem esticada para baixo, e aqui nesse momento o mini dólar perde um pouco de força no movimento de baixa do G60, abrindo a chance de se ter uma movimentação para cima. E dentro dessa expectativa
confirmando aqui uma movimentação, o início de uma movimentação para cima no início do próximo pregão, de segunda-feira, ficaria mais em busca de operação na ponta compradora, buscando uma operação aí na ponta compradora de day trade. Se gerar aqui nova movimentação mais lateral, algo semelhante que aconteceu aqui, e nova sinalização para baixo, ficaria atento mais para a ponta vendedora aí no mini dólar, pensando em day trade. Depois disso, vamos então comentar as ações. Na PTR4, o dia de hoje com a alta, 1,24%. Ativo aqui ainda não saiu do leilão de fechamento, está próximo de sair do leilão de fechamento, mas com a alta de 1,24%. A semana boa para a Petro, alta de 9,22%, reverteu a possibilidade de vir a perder aqui essa mínima de 11,59%. Na verdade, a minha expectativa era justamente que ela pudesse gerar alguma sinalização de fundo acima desse patamar de 11,59, apesar de uma tendência mais indefinida no gráfico diário. Na verdade, o cenário ainda era de uma tendência de baixa. A Petro reverteu nessa semana a sua tendência de baixa para uma tendência de alta de curto prazo e ela entra naquele aspecto que eu falei do Ibovespa, sinalizações para baixo, movimentação para baixo, ficaria mais, no meu modo de ver, para se planejar a operação na ponta compradora a partir aí da próxima semana. Então a Petro, pelo gráfico semanal, se a gente olhar ali em termos de resistência, tem uma resistência intermediária aqui na faixa dos R$ 13,15 e outra na região dos R$ 13,57. Esse forte candle de alta, essa forte alta aqui, juntos apoiam mais a operação na ponta compradora, aí, preferencialmente de fundo ascendente no meu caso. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,57%, mas segue dentro de uma configuração de movimento de baixa no gráfico diário, só que é um movimento de baixa dentro de uma tendência de alta, ou seja, não dá para a gente esperar muito desse movimento de baixa. Eu já citei isso na última videoanálise. No gráfico 60 minutos, movimento de baixa, esse pregão eu vejo como um pregão de correção, trazendo a chance de se ter um pregão aqui para baixo. A primeira sinalização para se ter um pregão para baixo é gerar topo, principalmente abaixo aqui desse nível, em torno ali dos 28,10. Se gerar alguma sinalização de topo mais forte aqui no gráfico 60 minutos, seria uma chance de topo descendente, seria uma chance de se ter um movimento para baixo, seja no dia 60 e um dia de baixa aqui no próximo pregão na Vale. Então, nesse momento, para mim, a compra não se encaixa ainda de swing trade na Vale, apesar de estar na tendência e ter feito alguma recuperação em cima de um patamar de antiga resistência, funcionando como suporte os R$ 27,55. Na semana, a Vale terminou aqui com alta de 3%, segue dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, que é justamente apoiado pela tendência de alta do gráfico diário. Então, dentro desse cenário, para swing trade, eu fico mais atento para a ponta compradora em cima da Vale 5. Para day trade, eu teria a opção day trade, para quem opera mais day trade na Vale 5, de se trabalhar a favor de uma tendência de baixa do G60, após uma sinalização ali de topo no gráfico aqui de 60 minutos. Depois disso, então, vamos para CPLE6. Recomendei compra na CPLE6, na superação da máxima aqui desse patamar que eu tinha já citado na última videoanálise. Essa compra foi executada, o ativo fechou aqui em 26,32, com a sinalização ali de perda de força nesse rompimento aqui dos 26,38. Então, com esse candle, a perda da mínima do pregão de hoje, 26,15, traz uma chance desse papel ter algo mais aqui para baixo. Não necessariamente de afundar, mas ter algo mais para baixo. Então, avaliarei a continuidade da operação a partir do próximo pregão, podendo mover o stop para a região dos R$ 26,14, visto a sinalização aqui de perda de força nesse rompimento. Então, olhando para o G60 aqui, a gente pode ver que o ativo fez um candle muito bom na abertura do pregão, mas não fez nova máxima na hora seguinte, faz uma correção fraca em relação a esse rompimento e traz a chance de fazer algo nesse sentido. Por isso que não seria mais interessante ver o papel voltando aqui para baixo da mínima, seja da mínima desse fundo aqui, uma primeira sinalização de fundo ascendente, ou mesmo da mínima do pregão de hoje, R$ 26,15. Seguindo, só para mencionar em relação a essa operação, os valores, né, em relação a essa operação, recomendação 26,39 com stop em R$ 25,94, um stop inicial em R$ 25,94, que é abaixo da mínima deste pregão aqui. Objetivo 27,29 com risco de 1,71% na operação. E a carteira alocada, o capital alocado nessa operação, 19%, foi a recomendação que eu fiz. Seguindo, BBSE3. Então, dentro de um cenário que a gente teve nessa semana, vários ativos ou revertendo para uma tendência de alta ou anulando uma tendência de baixa, a BBSE3 se encaixa nessa última questão
que foi anular uma tendência de baixa, uma sequência de topos e fundos descendentes. Anulou aqui o último topo descendente, superou o último topo descendente. Então é um ativo que entra numa expectativa de se buscar a operação na ponta compradora, ativo que gerou uma sinalização de fundo relevante no gráfico semanal, mas que para mim, em termos de buscar uma operação com a melhor relação risco-ganho, eu opto por aguardar algum tipo de correção, chamado pullback, podendo voltar aqui para testar um suporte imediato na faixa dos R$ 28,69. Ideal que tenha alguns pregões aqui, seria mais para o final da próxima semana, possibilidade de se buscar uma compra em cima de BBSE3 dentro da estratégia que eu utilizo. GGBR4. GGBR4, ativo que está em tendência de alta, deu uma bela estilingada para cima, está dentro do movimento de alta no gráfico semanal. O ideal também é que esse papel gere uma correção um pouco maior no tempo. Aqui, para arriscar alguma entrada, o ideal é que tivesse pelo menos mais uns 2 pregões para que busque algum tipo de entrada no início da próxima, no decorrer da próxima semana. Isso seria mais interessante em cima de GGBR4 para fazer a entrada. Ou uma correção até um pouco maior no tempo ainda atenderia, sendo que o principal nível de suporte para uma correção, o principal nível de suporte imediato para esse papel é justamente essa região aqui, onde ela usou ali como resistência 2 vezes esse patamar aqui dos 10,47. Na realidade são 2 níveis de resistência, né? Esse aqui é o patamar inicial de resistência e depois esse aqui que também testou essa região dos 10,47. Então ativo agora com um nível de suporte aqui na faixa dos R$ 10,47, a chamada mudança de polaridade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Tenha um excelente final de semana e até segunda-feira.